Quando Deus nos criou, Ele nos criou completo e perfeitos. Tanto que na Bíblia está escrito que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Sim, e nós não podemos desprezar isso de forma alguma. Muitas pessoas têm desprezado essa qualificação. Nós precisamos entender que Deus nos criou imagem e semelhança dEle. E juntamente com essa imagem e semelhança, essa criação gloriosa que Deus produziu, que é você, sim, Deus nos deu ferramentas maravilhosas que nós podemos usar tanto para o bem quanto nós podemos usar para o mal. Podemos também construir e podemos destruir. E eu quero falar de dois sentidos que nós seres humanos temos, Deus nos deu. Nós vamos falar da visão e da audição. Entenda, Deus trabalha com a audição e o diabo, ele trabalha com a visão. Deus trabalha com aquilo que você ouve. O diabo trabalha com aquilo que você vê. E nós não podemos cair nas armadilhas de Satanás. Ele é muito astuto. A Bíblia diz que ele se passa como anjo de luz para enganar até os eleitos, os escolhidos de Deus. E olha, olhando um texto bíblico, nós vemos e lembramos de Eva. Eva era uma mulher que estava no jardim com Adão, sim, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas ali tinha uma árvore que Deus tinha proibido de comer daquele fruto. Mas das outras árvores podia comer de todos os frutos de todas as outras árvores, menos daquela que o Senhor disse que não podia. Bom, mas Eva viu que aquela árvore era muito linda, o fruto era muito lindo, era tudo maravilhoso. E o que o diabo fez? Trabalhou justamente em cima da visão da Eva. Ele encantou ela, sim, falando, olha, a árvore é linda, você pode, o fruto é maravilhoso. Então, o diabo trabalha em cima daquilo que você vê. Podemos falar de Davi. Davi, um dos grandes líderes, homem segundo o coração de Deus, ungido pelo Senhor, homem que derrotou o gigante Golias e tantos exércitos. Um dia desse, Davi estava caminhando sobre o terraço da casa dele, disperso, e olhou para uma casa vizinha e viu uma mulher nua, linda, maravilhosa. Então o que aconteceu? A carne gritou, Satanás trabalhou com a visão de Davi e com isso, Eva e Adão foram banidos do jardim. Davi pagou um preço altíssimo pelo que ele viu e não meditou. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Não é pelo que você vê, é pelo que você ouve. Nós precisamos atentar que Deus não trabalha com a visão, Deus trabalha com a nossa audição. E observando uma pessoa, biblicamente falando, que trabalhou perfeitamente com a audição, foi Eliseu. Eliseu estava numa casa com o empregado dele e o inimigo cercou a casa de Eliseu, cercou Eliseu e o empregado. Queriam matá-lo, mas veja bem, o empregado levantou e foi olhar para fora e viu todo aquele exército de inimigos que estava ali para matá-los. E correu para dentro da casa, desesperado, e chamou Eliseu, Eliseu, nós vamos morrer porque o inimigo está ali fora, é um exército enorme. E Eliseu simplesmente foi e olhou e não se importou. E o empregado disse, mas você olha, está aqui esse exército. Olha, você precisa ver aqueles que estão conosco. E ele disse, olha para cima. Olha quantos carros de fogo com anjos tem a nosso favor. Mas o empregado não via. O empregado não tinha olhos para enxergar isso. Esse é o problema. Se nós dermos ouvidos a Deus, aí nós vamos ver o que Deus tem para nós. O empregado de Eliseu ainda não tinha essa visão, a visão espiritual. Ele só tinha a visão carnal, como Eva, visão carnal, como Davi, visão carnal. Caíram, sim, mas Eliseu não. A visão de Eliseu não era carnal, porque ele tinha ouvidos para ouvir Deus. Tanto que Eliseu pediu a Deus, Senhor, abre os olhos do meu empregado. Isto é, abre a visão espiritual do meu empregado. E quando abriu, ele viu quantos tinham para defendê-los daqueles inimigos. Sim, nós podemos ver também na Terra Prometida. Moisés, amando de Deus, foi tirar o povo do Egito. E tirou. Passaram no braço de mar, atravessaram, o inimigo foi derrotado, cortaram o deserto. E quando chegaram diante da Terra Prometida, entraram 12 espias. E naquele momento, quando voltaram, 10 reclamaram. Até falaram bem, a terra é boa, maravilhosa.
tem muita comida, mas os gigantes nós não vamos conseguir vencer. Então eles foram vencidos pela visão humana. Tem gigantes sim, todos os dias, tanto que Josué e Calebe, 2 daqueles 12, trouxeram as mesmas notícias de que a terra era boa. Mas eles não foram por aquilo que eles viram, eles foram por aquilo que eles ouviram de Deus. E quando Deus fala, eu sou contigo, não tenha medo. Os 2, Josué e Calebe, disseram, não, tem gigantes? Tem. Mas em nome do Senhor nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Quando nós passamos a dar ouvidos a Deus, nós temos a visão espiritual de Deus. Jesus Cristo sempre falou, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Precisamos dar mais ouvidos a Deus. Nós vamos muito por aquilo que nós vemos. E a carne grita, Satanás trabalha em cima da nossa visão. Ouça o Senhor falar, que quando você parar para ouvi-lo, então sim, você terá fé para ver que Deus é com você. Se você está desesperado, se você está enxergando impossibilidade, ou se você está vendo gigantes, tempestades diante de você, se você está vendo que não tem mais jeito, para ouvir Deus falar, porque Ele vai mudar a sua visão. Você precisa sair da visão carnal para começar a enxergar com a visão espiritual. Isso nós falamos os olhos de Jesus, enxergar com os olhos de Jesus. Para ouvir, não está destruído, não está acabado. Pode ser transformado hoje. Tudo é possível ao que crê. E o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. Vai nessa fé, tome posse, busque o Senhor, dê ouvidos a Deus e você vai ver um milagre acontecer. Amém e graças a Deus.